E eu sou Jaqueline Diógenes e está no ATV Portal AgroMais, hoje com o programa Vida de Agro falando sobre forragem. Qual o melhor capim para formar a sua pastagem? Confere! É importante você escolher uma forragem ideal para a sua fazenda, para o seu negócio. Ela vai variar por inúmeras questões. Tipo de clima, tipo de solo, característica do negócio. Por exemplo, a gente às vezes fala de Ceará, mas o Ceará tem diversos Ceará dentro do mesmo Ceará. A gente hoje está aqui em Horizonte, numa faixa que é um pouco mais privilegiada em relação à chuva, em relação ao clima, que é essa faixa litorânea. A gente tem Sertão Central, Quixadá, Quixarumbim, e depois a gente chega até lá no Cariri, que também já é um outro clima diferente do Sertão Central, que é diferente daqui. Então, algumas forragens que a gente poderia falar que são adaptadas à nossa região aqui, elas não servem, talvez, para a região de Quixadá, Quixarumbim, e talvez podem não servir lá para a região do Cariri. Então é muito importante o produtor escolher uma forragem que seja adaptada às suas condições climáticas, às suas condições de solo e às suas condições de produção. Principalmente porque a gente tem que entender que existe uma fazenda na época das águas e uma fazenda na época da seca. Então na época das águas é onde a gente tem uma mudança de produção. Então tem sobra de capim, tem sobra de comida. Na época da seca normalmente é onde a gente tem as maiores dificuldades. Tem restrição alimentar, falta comida, falta capim. Então um planejamento ideal para a gente saber que o que a gente está plantando na nossa fazenda vai conseguir dar suporte tanto para a época das águas quanto para a época da seca, é ideal para o produtor conseguir atingir o que ele almeja em termos do negócio dele. Em relação a diferentes variedades de capim, a gente tem grupos de diferentes características. Tem capins mais produtivos, como é o caso da família dos pânicos, que é a mombaça, o paredão, o maçai, que são capins muito produtivos, mas que também são muito exigentes, tanto em questão de fertilidade quanto em questão de pluviometria. Então, por exemplo, são capins que na região do Sertão Central já não é tão indicado. Então, assim, aqui para o litoral e lá para o Cariri, por exemplo, já são capins que vai bem em relação à produtividade e à perenidade dele, que ele aguentar a seca e no próximo ano ele rebrotar de novo e continuar os manejos. E na região do Sertão Central, a região que é mais limitante de chuva, a gente tem alguns capins que são mais resistentes. Talvez não são tão produtivos, mas que são mais resistentes, que é o caso do búfalo, tem algumas variedades de búfalo, o capim corrente, o andropógon, o próprio maçai tem se mostrado bastante competente nessa região. Então, a importância de se escolher esses capins de acordo com o que a sua região consegue suportar ele. Não adianta a gente querer um ótimo capim, mas numa área que ele não é adaptado. Ele no primeiro, segundo, terceiro ano ali, ele vai morrer quase todo, esse produtor tem que gastar mais dinheiro, plantando de novo, gradeando, gastando com mais adubo. Então, a escolha adequada de cada variedade é extremamente importante para que não ocorra esses erros. Dentro do planejamento, acho que é muito importante falar com os produtores que é extremamente importante a gente fazer todo o planejamento técnico relacionado à amostragem de solo, à análise de solo, a escolha da forrageira também em si, a escolha da semente é uma coisa muito importante, que não é porque é aquela variedade que qualquer semente vai dar bem, vai germinar, vai ter um vigor. Então, é de extrema importância passar por todos esses pilares para ele ter sucesso no plantio. Porque, às vezes ele só gradeia, joga semente e acha que vai nascer. Aí esquece de fazer uma adubação, de fazer uma correção com calcário, com gesso, escolher uma semente de qualidade, uma empresa idônea, que tem um valor cultural bom, que vai dar o resultado de todo aquele investimento que ele dispendiou a se fazer. A escolha da semente é muito importante para o produtor, para o sucesso do seu plantio de pastagens, Porque muita gente acaba nos telefonando e perguntando quanto é o quilo da semente, mas ele não sabe a tecnologia que é utilizada naquela semente, se é uma semente convencional, se é uma semente incrustada ou tratada. Então tudo isso influi no seu manejo de plantio. Então o que acontece? Quando você vai fazer o plantio, você tem que saber como vai fazer, se vai ser manual, se vai ser com máquinas, semeadeiras ou até com plantadeiras. Então tudo isso a gente tem que saber para poder indicar a melhor tecnologia de semente. Se vou indicar uma convencional ou uma semente incrustada
Ou até muita gente começa a comparar preço de semente por preço. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação. Por quê? Porque tem sementes que vêm com sujeiras dentro, né? Impurezas, que a gente chama. E aí o valor cultural dela dá muito baixo. Então a cada 1 quilo ali, vamos supor, você vai ter X% daquilo de impurezas. E onde existe sementes que tem 98%, 99% de pureza. E aí eles acabam comparando o preço de quilo por quilo. Então temos que tomar muito cuidado isso na hora de for cotar as suas sementes que você vai plantar. E geralmente procurar comprar de empresas conhecidas já no mercado, empresas idôneas, empresas que, né, já tem um nome a zelar, que sabe a qualidade da semente que produz, né? E tudo isso vem com laudo, né? Todas as sementes que você comprar, peça o laudo, que é o laudo de germinação. Então você pede ao seu fornecedor, né? Ou até a própria loja que você comprar, ela tem essa cópia lá também. E também outra ressalva que a gente tem a fazer para o produtor, né? É tomar cuidado no plantio. O quê? Fazer o passo a passo como manda, né? Muita gente acaba só semeando a semente, só jogando no campo e acaba não incorporando ela. Essa incorporação é muito importante para a germinação da semente. Então, nós da Matsuda, a gente pega e indica passar um rolo compactador, não sendo muito pesado, só para enterrar no máximo de 1 a 2 centímetros da semente. Por quê? Porque aquela sementinha ali de capim, ela só tem energia o suficiente para sair esse espaço de no máximo 2 centímetros do solo. Então muitas vezes o pessoal ou enterra demais ou não enterra a semente. Aí o que acontece? Passarinho, formiga, isso acabam levando as sementes das que não ficaram enterradas e as que ficaram enterradas ficam dentro do solo, germina, mas não chega a sair de dentro do solo. Então isso é muito importante para que o produtor tenha esse cuidado na hora do plantio da sua pastagem. A importância do manejo correto de pastagens, né, como já foi abordado pelos colegas, é justamente porque sem ela a gente não tem produtividade, né, nem produtividade nem reprodução. Então, o manejo reprodutivo, ele é muito impactado com relação a essa parte de alimentação. Então, hoje mesmo, na maioria das fazendas, eu sempre comento com o pessoal, antes de vir a reprodução, vem a nutrição antes. E a nutrição vem tudo pelo que os meninos já disseram, né? Do bom manejo da semente, do tratamento das pastagens, do manejo em si, né, geral, mensal do dia a dia. Então isso é muito importante para poder obter resultados de prenhez e de produtividade, tanto no corte quanto no leite. Não tendo boas pastagens, né, nós vamos ter problema no gado de corte, principalmente na parte de reprodução. As vacas não vão ciclar e não vão emprenhar. E os animais que são produtos dessas vacas não vão desempenhar, tanto nem na cria, nem na recria, nem engorda. Então isso é muito importante, porque o animal fica na fazenda, ele não desempenha, não gera dinheiro e isso causa prejuízo ao produtor. A mesma coisa é a vaca de leite. Se ela precisa do pasto para poder se desempenhar, né, sua produtividade, se ela não tiver essa condição, ela não vai desempenhar. Então isso é muito importante. Aproveitando o gancho, né, nós estamos aqui para poder convidar o pessoal, falando já desse assunto referente às pastagens, do evento que nós vamos ter em novembro, nos dias 13, 14 e 15, no Vila Galé, o Leite Corte Mais Nordeste, a segunda edição que nós temos. Já realizamos uma no ano passado, vamos realizar mais uma nesse ano. E aí vamos contar com grandes palestrantes, inclusive falando sobre o módulo de pastagem, né? Professora Janaína Martuccello, professor Nilman, professor Aníbal e outras sumidades aí do agro, para poder falar para a gente, orientando os produtores, aos funcionários, estudantes e técnicos da área sobre a parte de manejo de pastagens e forragens. Anota essa dica, hein, pessoal? É preciosa. Bom, gente, o Vida de Agro fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Amanhã tem mais. Amanhã é dia de dar porteira para fora. E eu aproveito e te convido para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever na TV Portal Agro Mais. Então a gente se vê amanhã. Um cheiro e chama no agro!